Olá, sejam bem-vindos à terceira temporada do podcast Empreendedorismo na FGV EASP. Meu nome é Luciana Padovesco Aleta, eu sou professora de empreendedorismo aqui na escola e também coordeno a FGV Ventures, a aceleradora de startups da FGV. Hoje eu estou aqui com o Gianluca Chandi, que é COO da Medpreço e que foi diretor da Liga de Empreendedorismo entre os anos de 2018 a 2019. Gianluca, muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite e um prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, começa se apresentando, dizendo um pouquinho sobre você, o que é Medpreço, o que vocês fazem. Tá bom. Sou o Gianluca, apesar de muita gente me conhecer pelo sobrenome que é Chandi. Comecei a empreender pela primeira vez aqui dentro da FGV, com e-commerce, lá dentro da Liga. Na sequência, virei diretor da Liga e depois fui trabalhar com tecnologia em saúde. Então, hoje em dia, são 7 anos já trabalhando dentro do ecossistema de saúde com tecnologia, com sistema, inteligência artificial, sempre no mercado B2B. E aí um pouquinho da minha trajetória, passa justamente por esses pontos. Legal, e aí me conta como foi essa jornada até chegar a ser CEO da Medpreço. Boa, uma jornada longa que começa aqui na GV, então dentro do ecossistema, da própria faculdade, Liga, FGV Ventures, que abre muita porta, muita oportunidade para você conhecer o ecossistema. Então, com mentores, empresários, fundos de venture capital, incubadoras, aceleradoras. Então, desde sempre muito exposto a isso. Acabou abrindo algumas oportunidades. Uma delas foi justamente conhecer um empreendedor que me convidou para praticamente ali, começar um negócio junto com ele, quando tinham ainda 6 pessoas dentro do time. Legal. E aí que eu comecei a trabalhar com tecnologia em saúde. Isso foi lá em 2019, 2020. Desde então continuo no setor e há 3 anos totalmente dedicado na Medpreço. Então eu conheci a Medpreço através do Bruno, que hoje em dia é meu amigo, meu sócio, fundador da companhia, nosso CEO. CEO técnico, engenheiro de formação, conhece muito de aplicativo, inteligência artificial. O cara começou a empreender com inteligência artificial em 2016. Quando a gente ainda nem falava esse termo. Exatamente. Em 2016 eu estava ingressando aqui na faculdade, para você ter ideia. Aí conheci ele e a gente teve um fit super legal. Ele me convidou também ali para começar a co-criar a companhia junto com ele a partir de então. E aí eu cheguei dentro da Medpreço. Então até curioso falar, eu nem cheguei como COO inicialmente, a empresa era super pequena. E aí, claro, acho que tem muito de você conseguir ter uma cultura que privilegia pessoas que conseguem entregar resultado e ir ganhando espaço. Eu penso muito assim, acho que todo mundo que eu interajo também pensa nesse sentido. E aí, hoje em dia, estou como diretor aí de operações da Medpreço. Que legal. E para o pessoal que está ouvindo entender um pouco melhor, conta para a gente, então, o que a Medpreço faz. Boa. A Medpreço é um plano de medicamentos. Talvez seja um termo novidade para muita gente que esteja escutando. Um plano de medicamentos funciona muito parecido com um plano de saúde, um plano odontológico, ou um plano de academias, ou até um plano que te dá cobertura para psicólogos. E a diferença é que no plano de medicamentos você consegue comprar o seu medicamento de graça. A gente dá uma cobertura para que, caso uma pessoa fique doente, ela consiga acessar o tratamento dela, o medicamento, com a Medpreço ou a empresa que nos contrata custeando esse tratamento. No Brasil, muitas pessoas, na verdade 95% da população brasileira, paga pelo próprio medicamento, é um pagamento out of pocket, e isso impede com que muitas pessoas comprem medicamento. O medicamento é caro, cada vez mais caro, e com o nosso plano de medicamentos as pessoas conseguem ter essa cobertura para acessar a saúde, terem mais bem-estar, estarem mais saudáveis. Produto totalmente B2B, a gente acaba entrando como um benefício corporativo, ou compondo o produto com outras soluções, como propriamente planos de saúde, entre outros. Eu achei super interessante quando conheci o negócio, porque vocês foram mais a fundo na dor, Quando a gente fala de acesso à saúde, é realmente uma grande questão, mas vocês não foram só na consulta médica ou acesso a exames, e sim no medicamento, que pode ser um grande gargalo até para a pessoa dar sequência para o tratamento, Às vezes ela não tem dinheiro para comprar o remédio de novo e assim em diante. E aí, como é que é esse perfil de clientes de vocês, Vocês triplicaram o faturamento 2 vezes aí nos últimos 2 anos, é isso? É isso mesmo. E estão com 2.500 clientes. Como é que é o perfil desses clientes? O que vocês têm feito para alcançar esses números? Boa. Eu acho que é super importante para qualquer empreendedor ter bons canais de distribuição, Então, claro, o melhor produto tende sempre a vencer, mas um bom produto sem um bom canal de distribuição, ele não funciona. Então, a gente tem
muito canal de distribuição que hoje em dia revende a médio preço e consegue dar uma capilaridade para que a gente consiga imprimir este crescimento. Então a gente chama de venda via pacote, né? Bundle é quando você junta a sua solução com outras no mercado, e isso é muito importante entender sobre a saúde. Nunca um player sozinho vai mudar a saúde por completo, ela é muito complexa e grande para achar que uma pecinha só vai conseguir fazer, né, o ecossistema girar como um todo. Então a gente sempre teve essa cabeça também, se unindo com parceiros, outras startups, com corretoras de saúde, com planos de saúde, né, com pessoas que acreditam numa visão similar à nossa, que conseguem distribuir também o nosso produto lá na ponta. E eu acho que tem um outro ponto muito importante, que é o nível de serviço com quem está dentro de você, né? Quem é seu cliente hoje em dia. Super famosa frase, é muito verdade, né? Tenha 10 pessoas que te amem versus as 100 que gostem de você. Então a gente presta muita atenção ali em quem está conosco. Isso gera um ciclo virtuoso de indicações, né? Que aí depois, como é B2B, né? Tem muito evento, né? Ali relacionamento entre pessoas. Quando você tem um bom serviço junto com um bom produto, naturalmente ali gera um fluxo orgânico de pessoas querendo conhecer mais sobre o seu produto, a sua solução, que aí acelera o ciclo de vendas também. Um vai contando pro outro, né? Ajuda bastante. E aí esse perfil desses clientes, são empresas maiores, menores? Quantos funcionários eles costumam ter? Em que momento eles resolvem te contratar? Conta um pouquinho disso. Boa. A gente tem essa venda mais massificada, que é mais voltada para PME. Tá. Né? Então o nosso produto substitui às vezes um plano de saúde, ou uma empresa que não consegue ter um ticket de um plano de saúde, consegue ter um plano de medicamentos, que já é bem legal. Mas o nosso ICP, né, que é o Ideal Client Profile, que a gente busca, são grandes empresas no mercado. Tá? Então hoje em dia a gente atende Danone, ArcelorMittal, Volkswagen, empresas que tenham pelo menos ali 10 a 20 mil colaboradores na base, né, e que realmente ali tem uma gestão de saúde populacional a ser feita. Normalmente essas empresas dão um plano de saúde, até dão um plano odonto, dão um plano academia, e falta essa pecinha do medicamento. Né? Muitas vezes a pessoa tem um super suporte para se cuidar, para estar com bem-estar, para estar com a vida equilibrada. Na hora que chega na farmácia, né, falta ali um certo de apoio. Então é um produto que é novo no Brasil, como eu falei, menos do que 5% da população tem acesso. Um espaço muito grande para a gente poder trabalhar nos próximos anos. E aí, como eu disse, né, tinha achado isso super bacana. Quanto que essa empresa te paga? É por número de funcionários? Ela paga um valor mensal? Explica um pouco para o pessoal entender melhor o modelo de negócio. Boa, então o modelo de negócio tem duas linhas de receita basicamente, é um SaaS B2B, então a empresa paga por colaborador, que vai ter acesso àquela cobertura, né, depende um pouquinho da cobertura que for contratada. E uma vez que a pessoa tem acesso ao nosso benefício, ela pode comprar um medicamento através do nosso aplicativo. Nosso aplicativo ele é um meio de pagamento, né, que a gente desenvolveu, está integrado junto com o Banco Central, que ele funciona para compra online ou para compra na farmácia física. E pode ser qualquer farmácia. Qualquer farmácia do Brasil. Quando a pessoa compra online conosco, né, a gente opera ali como um marketplace, então a gente tem uma receita também transacional. Tá? Essa é uma parte super importante também. Esses últimos 7 anos meus em saúde foi voltado para parte mais de medicamentos, farmácia, prescrição eletrônica. E assim, a forma como o brasileiro hoje em dia ainda consome medicamento, dá para evoluir bastante. A experiência de compra digital, a penetração do digital, né? E, claro, também a questão de preço dos medicamentos. Que bacana. Bom, acho que deu pra gente entender bem da empresa. Vamos falar um pouquinho mais, então, dessa sua jornada. O que você mais tem gostado aí de empreender? O que mais te motiva? Cara, eu acho que a vontade de empreender, ela tem que ser muito forte, porque empreender realmente não é simples. Você pôr no papel para uma pessoa mais racional, você acaba não empreendendo, então tem que ter algo que te move. Com certeza estar próximo da saúde é algo importante para mim. Sou uma pessoa que presta atenção no bem-estar, qualidade de vida, acho que isso é importante. Isso fala um pouco sobre a minha família também. Então, minha família tem traços empreendedores, também profissionais de saúde, o que motiva. E no final do dia, a média de preço tem de sucesso, tem menos pessoas pagando pelo próprio medicamento, ou seja, mais pessoas com bem-estar e um mais equilíbrio no ecossistema de saúde como um todo. Então é super legal quando você, né, vê pessoas que são membros da média de preço, que chegam, falam, comentam como a gente consegue ajudar. Isso
ajuda bastante a estar nos desafios do dia a dia, que são muitos. Acaba mantendo essa motivação alta. Com certeza. E você sempre quis empreender em saúde ou isso foi uma coisa que foi surgindo com o tempo, né? Desde o começo da graduação? Né, foi surgindo. Tanto que na graduação, quando eu empreendi, não foi com saúde. Eu até cheguei a trabalhar numa fintech também, no meio dessa trajetória. Então não foi algo que eu simplesmente busquei, meio que apareceu e você acaba criando um gosto por. Né? Claro que o espírito empreendedor sempre esteve dentro, isso é importante, né? Ter uma força interna para querer empreender algo, né? Então, você empreende algo, você constrói algo do zero. Então, essa vontade de poder trabalhar com tecnologia, aproveitar o privilégio que a gente tem de poder estudar na FGV, aproveitar a rede de relacionamento que a gente tem, para poder se arriscar um pouco, para construir algo e eventualmente isso dar certo. Isso dando certo vai ajudar companhias, pessoas, né, enfim, populações, cidadãos, é aí que parte um pouco da motivação. Legal. E aí, já que você comentou, né, que tem que querer muito, tem que estar muito motivado, e eu te vejo assim mesmo, conta um pouquinho das dificuldades. Já tiveram aí alguns grandes perrengues que vocês passaram? Sim. Alguns, assim, acho que desde 2017 o ecossistema mudou bastante, o ecossistema de empreendedor no Brasil como um todo. Verdade. Então você pega ali 2017, que foi quando eu comecei aqui, dentro da Liga também, empreendedorismo tinha pouca notoriedade ainda no ecossistema, pouco se falava de venture capital, rodadas de investimento, né, de crescimento em escala com tecnologia. Na sequência ali, né, 2019, 20, 21, você tem um super boom do mercado, onde você tem capital jorrando, né? E ali, um super incentivo para um crescimento, até um crescimento descontrolado. Sim. E agora um período mais recente, né? Em que, rentabilidade, margem bruta, começam a ser coisas mais importantes, que sempre foram em todos os tipos de negócio. Acho que toda a mentoria da Liga que a gente fez com empresários mais raízes, vamos assim dizer, sempre foi presente, mas que agora acho que está um pouco mais em pauta também. E ao longo dessa trajetória, alguns momentos foram mais difíceis. Teve um momento em 2021 que a gente estava construindo ali o negócio e a gente tinha quase nada de faturamento, porque a gente também precisava expor o crescimento para os fundos e investidores que estavam conosco. E quando você está nesse modelo de crescimento, você precisa estar se financiando com rodadas. Sim. E chega momentos que fica um pouco apertado. E, teve uma vez ali em que a gente, por alguns poucos dias, né, não teve uma questão de cadê o caixa da companhia, vai chegar, mas deu tudo certo também, foi algo que funcionou muito bem. Deu tempo do dinheiro entrar. Deu, mas tem um caso muito relevante que eu acho que vale a pena aprofundar um pouquinho mais, que foi de 2023 para 2024, na média preço, em que a empresa era super pequena ainda. Quando você trabalha com grandes clientes, o ciclo de fechamento é um pouco mais lento. Tinha um cliente muito especial para nós, que a gente precisava fechar ele. E era um cliente que, se fechasse, mudava a nossa realidade, né? Porque viriam outros depois. Abririam outros, era faturamento relevante, Entendi. Aumentar mais a utilização do aplicativo, que a gente precisava fechar. É um cliente que não era de São Paulo. E é difícil você fazer o cliente andar também no seu tempo, né? O empreendedor depende de outros. E como influenciar os outros para que eles façam, né, aquilo que é necessário no tempo da sua companhia. Nem sempre isso funciona. Sim. E, cara, essa foi uma situação que se a gente não conseguisse fechar o cliente, provavelmente a média de preço perderia ali algumas oportunidades muito boas, talvez não conseguisse imprimir esse crescimento que a gente conversou há pouco. E a gente fez uma força-tarefa do time de tecnologia para customizar o aplicativo, do time de operações para preparar essa cidade fora de São Paulo que ia receber essa operação, porque a gente também trabalha com o delivery dos medicamentos, então é algo importante para estar redondo. Né? E comercialmente ali a gente fazendo todos os esforços necessários para que o contrato fosse assinado a tempo. No final deu certo, a gente conseguiu fazer tudo a tempo, as coisas fluíram. E ali foi um momento muito importante para a gente que fala, opa, pera lá, também funciona como uma validação, né? Sim. Vocês viram do que eram capazes, né? Exatamente, e que as pessoas estavam dispostas a pagar um ticket alto por aquilo que a gente estava fazendo. Ou seja, tem valor, né, em ter um plano de medicamento aqui no aplicativo. E esse foi um momento chave ali. Existem alguns momentos chaves, né, de levar a companhia do ponto A para o ponto B, que você precisa superar. E aquele era o momento que a gente estava precisando superar, a gente conseguiu superar. Foi algo bem importante. Essa montanha-russa empreendedora acaba, às vezes, afetando um pouco o equilíbrio emocional, a saúde mental, então por isso que é importante também bem-estar, algo que eu cuido bastante.
Mas depois que a história dá certo, é legal te contar. Deu pra sentir daqui um pouco da ansiedade do momento. E vocês eram em quantas pessoas nesse período? E como é que vocês estão hoje? Qual é a quantidade de funcionários? Boa, nesse período nós éramos em 6. Nossa, pouca gente pra fazer tanta coisa rápida assim, né? Sim, a gente gosta muito de escalabilidade também dos processos. Hoje em dia, com inteligência artificial, produtividade, você consegue ter níveis muito altos. Então, a gente foi com menos de 10 pessoas, a gente já estava atendendo 200, 300 clientes. Olha, que bacana. Então, isso é bem legal. Muito baixo também, né? Sim, de novo, rentabilidade, boas, margem alta, margem líquida lá na última linha, no bottom line do balanço. Hoje em dia, nós estamos em 18 pessoas na equipe. Então, também nossa cabeça não é de crescer a equipe loucamente, é muito mais melhorar o processo e ter escalabilidade para poder ser mais ou menos como o WhatsApp fez, né? Com 5 colaboradores, ser vendido a $1 bilhão de dólares, mais ou menos isso. A gente ter um mínimo de colaborador, ter uma maior taxa de receita por colaborador. Essa é uma taxa que a gente olha lá internamente e que faz sentido. Hoje em dia, com o que tem de ferramenta, o que tem de solução, o que dá para você construir, você precisa estar forçando a sua equipe a ter processos escaláveis. Com certeza. E isso acaba mantendo o caixa mais saudável. É bom para os investidores, bom para vocês, né? O negócio prospera. Bom, e aí vamos falar um pouquinho da sua jornada aqui na FGV. Como foi para você fazer parte da Liga de Empreendedorismo? O que te motivou a entrar e esse período como diretor? Boa. É fundamental. Acho que assim, sem a GV, sem a Liga, não existiria eu como sou hoje em dia, faz parte de mim. Fiz amizades na Liga, fiz conexões, networking, empreendi na Liga, criei negócio, faturei na Liga, então isso é importante. Legal. O primeiro faturamento, né, a primeira venda que eu tive como empreendedor foi dentro do ecossistema da Liga, da GV. Eu acabei não sendo acelerado pela FGV Ventures ainda, vamos ver. Quem sabe, vai ter esse momento ainda. Exatamente, né? Me vejo como empreendedor também por muitos anos. Mas realmente, sem as pessoas da Liga e o que foi a entidade, a estrutura da faculdade, os professores também. Tem vários professores que eu interajo até hoje, né? A gente troca figurinha, pessoas que ajudam na trajetória. O empreendedor, ele sempre precisa de muita ajuda. Por isso que eu acho que o empreendedor também ajuda muito os outros. É muito raro. Acaba devolvendo aquilo que recebeu, né? Total. É muito raro você pedir uma ajuda, né? Claro, bem pedida e ali fazendo sentido para o empreendedor e ele te negar. Verdade. Porque ele sabe que ele também vai precisar de ajuda ali para frente. Então, assim, os empreendedores que ajudaram, e eu quando eu era mais novo aqui na GV, super grato a eles. Vários continuam ajudando a Liga até hoje, né? E assim, o máximo que eu também consegui contribuir de volta para o ecossistema é legal. Então, até super legal estar aqui hoje dentro do ecossistema de volta. Então, um pouquinho da história. Pois é. E que dicas você daria para quem está pensando em empreender, coisas que você gostaria de ter aprendido lá atrás? Bom, eu acho que é super importante faturar. Então, realmente gerar venda. Existem pouquíssimos problemas que vendas não resolvam. Talvez nenhum, mas há uma discussão sobre essa fala. Então, tem que faturar, tem que vender. E eu acho que é muito importante você ter tempo de qualidade e clareza para desenvolver a sua tese e uma visão muito clara de longo prazo. Os empreendedores, eles vivem no futuro. Então, eles têm que ter uma visão muito clara de como que vai ser o Brasil ou São Paulo, ou a vida como eles imaginam daqui a 5, 10 anos e ter a habilidade de sair do ponto A para o ponto B, para sair do ponto presente e levar até o ponto futuro, sempre ouvindo quem está em volta dele. Então, acho que essas são as principais dicas. Visão muito clara de futuro, né? Qual que é a sua unfair advantage que você vai ter para conseguir levantar esse negócio e faturar. Tem que estar faturando, né? As pessoas têm que pagar pela sua solução, ver valor dentro dela. Eu comento muito isso com os alunos, que às vezes eles ficam muito obcecados ou por captação de recursos ou por fazer o melhor produto possível, mas enquanto a gente não está fazendo vendas, você não teve uma validação de fato de que aquela solução é o que as pessoas desejam, né? Então, Exato. Gostei bastante da dica. E já que você falou um pouquinho dessa questão da visão de futuro, que também acho super relevante, conta pra gente o que é a visão de vocês para a MedPreço, qual é o sonho grande aí para a empresa? Boa. Então, nossa visão de futuro é realmente mudar como as pessoas compram medicamento e acessam saúde hoje em dia no Brasil. Pouco se fala de educação salutar, propriamente nas escolas, né? Se fala pouco de educação financeira também, dá para fazer um paralelo, mas educação salutar fala-se menos ainda. Verdade. As pessoas não sabem como é que funciona o ecossistema de saúde, não sabem como acessar a saúde da melhor forma. Às vezes acabam sendo elas mesmas penalizadas por isso.
Visão de longo prazo da MedPreço é que as pessoas consigam acessar o tratamento que elas precisam de uma forma gratuita. É mais barato pagar o seu medicamento, Lu, do que depois pegar você mais complexa lá na frente. Do que deixar o problema de saúde piorar. Exato. E aí não sou eu falando, são vários papers, cases ao redor do mundo, Estados Unidos, Europa, África, América Latina, Ásia, cases de clientes nossos que pagam medicamentos dos colaboradores e veem todo o retorno que isso dá. Então, nossa visão de longo prazo é transformar a indústria farmacêutica sobre esse viés de cobertura de medicamentos e compra online. É um mercado gigantesco. O Brasil é o 5º maior mercado farmacêutico do mundo. São mais de 200 bilhões de reais todos os anos só na compra de produtos farmacêuticos, além de outras coisas que tangem aí o ecossistema. Então, essa é um pouco nossa visão de longo prazo, ter boa parte do varejo farmacêutico passando aqui através do nosso ecossistema. Tem um bom caminho para crescer aí. Tem muita coisa para fazer. Só para não deixar de perguntar, que agora você comentou e eu me lembrei. Vocês, além de ser um benefício corporativo, para a empresa que é cliente, vocês também geram algum tipo de economia por conta desses tratamentos que ela deixa de ter que fazer no futuro? Como é que está esse retorno também? Sim, aqui entra toda a parte de análise de dados. Então, nosso aplicativo, a gente tem um motor de inteligência artificial que faz a leitura das receitas médicas. A gente consegue entender o perfil de consumo daquela população e poder ter justamente uma atuação mais precisa para que aquela população precise. Então, você tem mais cardíacos, diabéticos, hipertensos, linhas de cuidados de gestantes, entre outras coisas que a gente consegue atuar e ter um retorno daquele dinheiro que é investido no nosso benefício. Então, a gente calcula o ROI das empresas, acho que não vai dar tempo de entrar nos detalhes aqui, mas diversos clientes nossos com o retorno do que eles investiram na MedPreço em 200%, 300%. Por quê? Eventos evitados, mais qualidade, bem-estar percebido, Então, assim, entra uma parte bem legal. E, de novo, não é só a MedPreço, a gente normalmente atua junto com, atua junto com o plano de saúde, plano odonto, plano academia. De novo, a empresa, não adianta também a empresa ter só a MedPreço, ela precisa também ter outras ferramentas e juntos a gente consegue ter um resultado ainda maior do que esse que eu comentei. Muito bacana, incrível conhecer a empresa. Muito obrigada por estar aqui com a gente compartilhando a sua história, Gianluca. Obrigado, o prazer é todo meu. Bom, e para vocês que estão nos ouvindo ou assistindo, continuem acompanhando os próximos episódios da 3ª temporada do podcast Empreendedorismo na FGV AESP. Até a próxima!